A espiritualidade não está associado à religião. Tem um motivo para a gente estar aqui, né? De alguma forma, eu acredito nisso, não sei se vocês acreditam. Eu acredito. E esse motivo, por mais que ele não esteja evidente na nossa caminhada, a forma como a gente encara os desafios diários, isso nos leva a uma mudança de percepção. A gente precisa entender que essa educação emocional, ela tem que partir também do indivíduo, né? A gente tem várias pesquisas mostrando o quanto a prática de exercício físico, de meditação, de uma dieta balanceada, o quanto que isso diminui, por exemplo, riscos a diversas doenças cardiovasculares, psiquiátricas. A gente só segue esses padrões porque a gente não tem consciência deles. A gente sabe que a depressão, ela tem muitos fatores ambientais envolvidos ali. Quando a gente fala que uma doença, ela é um combo entre o ambiente e a genética, a gente também precisa individualizar essas doenças. A intenção, ela vem de autopercepção. Se a gente está o tempo todo no piloto automático, a gente vai repetir o que a gente fez ontem, hoje, amanhã, depois de amanhã. A minha intenção é mudar? Isso está afetando a minha relação com as pessoas, a minha vida, o meu cotidiano, o meu trabalho, a minha saúde? Ok, se tá, então vamos lá. Temos a intenção de mudar. Anteriormente eu achava que as pessoas poderiam não ter o uso do medicamento e conseguir por força própria, né? Aquela pessoa é fraca, ela não consegue, né? Porque ela não quer. Sai dessa cama, levanta dessa cama, toma um banho. Quantas pessoas que estão em sofrimento profundo por causa de doenças de humor ou, enfim, outras psiquiátricas, escutam isso diariamente e se sentem ainda mais fracassadas. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Projeto Delas Podcast. Meu nome é Carla Castro, eu estou aqui com a Gabi, que é a co-host. E hoje a gente está com uma convidada muito especial, que é a Ana Paula Mendes. É uma pessoa que eu já conheço há muitos anos, né, Ana Paula? E que tem uma carreira acadêmica aí de muito sucesso. A Ana Paula hoje em dia é professora universitária no Canadá. Ela é bióloga, tem mestrado em genética, doutorado em biologia molecular e trabalha com pesquisas direcionadas ao estudo de doenças mentais. A gente vai estar falando do lifestyle dela, prática de meditação, yoga e muitas outras coisas bacanas para vocês. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, Ana Paula. Com certeza, um prazer estar aqui com vocês duas hoje. Eu tô muito feliz que finalmente a gente trouxe uma neurocientista, porque neurociência é uma das coisas que eu mais adoro. E eu fiquei super animada quando a Carla falou: Ei, eu tenho uma amiga neurocientista que é professora no Canadá. E eu preparei várias perguntas para você, Ana Paula. Você tá preparada? Não sei, vamos ver. Não tem nada aqui, vamos lá. Me chamou muita atenção que você é neurocientista, ou seja, é uma cientista. E você também é toda zen, né? Eu já vi vídeo seu até com a monja Coen, que me surpreendeu muito. E eu queria saber qual é a relação que você faz entre a neurociência e o zen budismo ou apenas espiritualidade? Nossa, excelente pergunta. Eu acho que vamos ver como é que eu posso colocar isso. Porque você colocou muito bem em relação à espiritualidade, né? Espiritualidade não está associado à religião, né? Espiritualidade é quando você acredita num significado para sua vida que está além ali daqueles momentos que você vivencia diariamente, né? Como se tivesse realmente algo maior do que você, do que a sua única experiência como indivíduo. E o que a gente tem visto dentro da ciência, aqui na Universidade de Saskatchewan tem uma professora que ela investiga exatamente isso, quais são os benefícios na saúde, né, dos indivíduos que têm essa espiritualidade mais aguçada, no sentido de buscar por esse significado da vida, o quanto isso é protetivo em relação à saúde deles, mas também tem um outro lado, quanto tem uma associação com uma religião que ela é muito rigorosa, vamos colocar assim, né? Uhum. E essa religião que tem esse rigor, às vezes ela pode, na verdade, trazer uma carga emocional muito severa, né, no sentido de ser punitiva também. Então, eu acho que é importante a gente conversar sobre isso e perceber que não necessariamente a gente precisa ter uma religião em si, né, mas a busca pelo significado da vida, que a gente pode considerar como espiritualidade, ela traz pra gente um fator protetivo para a nossa saúde. Então, eu como neurocientista, eu experiencio a espiritualidade dentro da ciência, ao perceber o quanto pode ser um fator que diminui risco para diversas doenças, né? E também como indivíduo no sentido do que me conecta com essa essência
esse caminho no sentido de entender que existe, né, muito além do que aquilo que está no meu dia a dia, se eu pudesse colocar assim, um sentido maior, né? E aquilo me protege até mesmo de, às vezes, pensamentos punitivos, né? De me machucar, né? A gente sabe que pessoas que não encontram esse significado na vida, meaning of life, or meaning in life, a gente vê que, gente, desculpa, Vidoca tá aqui. A gente vê que muitas vezes elas acabam tendo pensamentos, como que eu posso falar assim? Mais Pensamentos de negativos. autoflagelo, pensamentos Uhum. negativos, né? Que não corroboram com uma vida saudável. Então, o Zen, ele pode ser uma prática espiritualista ou mesmo religiosa, né? Vai depender da sua forma como você se conecta com aquela prática. Mas a espiritualidade, ela vai muito além do que essa caixinha, às vezes, que a gente coloca, né? É como você tem os seus rituais, é como você se conecta com a sua intimidade, não só com esse fazer diário, né? Nós somos human beings, né? Não human doings. A gente não tá aqui só para fazer coisas, mas Amo para isso. vivenciar, né, em profundidade. Então, eu falei muita coisa, eu não sei se eu respondi direito a sua pergunta, mas é só para dizer que existem várias variáveis envolvidas nessa experiência, né, espiritualista, se eu pudesse colocar assim. Total, eu entendo essa questão quando você fala de nós somos human beings, não human doings. Eu vivia muito como human doing há um tempo atrás, muito materialista, muito, sabe, na correria, muito Tá dando trabalho. like no rat race, né, o tempo inteiro. E eu acho que viver, por exemplo, aqui nos Estados Unidos acaba que exacerbou isso um pouquinho. Eu sinto que mais ainda, porque os valores, o valor coletivo, vamos dizer assim, no coletivo, o material ele é muito valorizado e o espiritual muito pouco. E eu tenho dividido muito isso com a Carla ultimamente, né? Que eu sinto que eu tenho aberto mais o meu heart chakra, né? Meu coração, eu tenho focado mais em espiritualidade e eu sinto realmente os benefícios, né? De tudo isso. Eu queria entender como que a neurociência prova, ou não prova, mas tipo assim, como que a neurociência consegue trazer em que área do cérebro, por exemplo, existem essas mudanças que são significativas e que fazem com que alguém que tem essa espiritualidade, por exemplo, de certa forma, não tenha pensamentos negativos ou, enfim, consiga prosperar, né? Existe uma relação que a gente vê aí com a forma como a gente pensa e aquilo que a gente almeja e alcança, né? Então, eu queria, se você puder falar um pouquinho sobre isso, eu realmente adoraria saber, Ana Paula, qual a sua opinião. Excelente, Gabi. Eu acho que eu vou até mostrar esse livro que eu peguei aqui para mostrar, que eu acho que surgiu esse momento, né? Um livro que chama Mindsight, ele é do Daniel Siegel. E o Daniel Siegel está até na Universidade de Toronto, em Mississauga, e ele estuda muito essa questão do quanto você conseguir, de fato, desassociar uma experiência que você está vivenciando humana, do sofrimento, né? Você dissociar aquilo dessa experiência maior coletiva. Ou seja, tem um motivo para a gente estar aqui, né? De alguma forma, eu acredito nisso, não sei se vocês acreditam. Eu acredito. E esse motivo, por mais que ele não esteja evidente na nossa caminhada, a forma como a gente encara os desafios diários, conectado com esse motivo que talvez a gente nem saiba, isso nos leva a uma mudança de percepção, que nos dissocia desse sofrimento no sentido de que só existe ele naquele momento de dor, né? E que não existe saída. Então a gente vê vamos colocar, vários mestres da psicologia mostrando, né, o quanto é importante a gente tentar buscar dentro dessas situações que são às vezes muito frustrantes, muito doloridas, muito que nos colocam realmente nesse lugar de se questionar sobre tudo, né, o quanto que é importante de nesse momento não se afastar, claro, naquele primeiro instante daquela emoção que chega, porque isso também é muito importante. A gente, como ser humano, a gente pode vivenciar diversas emoções e muitas vezes a gente só sabe 5 emoções, né? Raiva,
alegria. Então a gente põe aquelas emoções básicas, mas se você pega realmente, existem mais de 32 definições de emoções. E a gente não tem esse vocabulário, né? E eu acho que o que a ciência vem mostrando pra gente é ir pegando a psicologia, a neurologia, a psiquiatria, não falando só de regiões do cérebro, né, que estão ali associadas ao controle da emoção, ao controle da sua resposta ao ambiente. A gente precisa entender que essa educação emocional, ela tem que partir também do indivíduo, né? Assim, da necessidade de compreender o quanto o ambiente ele influencia na nossa resposta. E a gente percebe o mundo através dos nossos 5 sentidos, né? Alguns acreditam até no 6º sentido, que seria essa interconexão com o que está de fora e o que está de dentro, né? Muitos chamam de intuição também. Então é importante, só finalizando, Gabi, é importante perceber o quanto a gente está susceptível, claro, a essas mudanças do ambiente, a tudo que acontece ao nosso redor, as pessoas que convivem com a gente, mas o que aquilo de fato traz, né, para dentro de nós, no sentido de pensamentos que chegam o tempo todo, a gente está pensando sobre algo, pode ser no passado, muitas vezes, ou no futuro, porque a gente está pouco no presente, né? E o quanto que isso influencia nas nossas ações. E ações não só no sentido de fala ou de comportamento para o outro, mas ações com a gente mesmo, né? Nós somos os nossos maiores algozes também, se a gente pudesse falar sobre isso. Então, eu acho que essa modulação a partir do ambiente e a partir da minha autopercepção, a gente tem muita correlação com o funcionamento cerebral, né? Então, tem pessoas que se punem muito, elas têm um controle inibitório muito grande, às vezes de até falar não, né? Em determinadas situações que as ferem, elas não conseguem se posicionar naquele momento. Então, a gente não tem uma área definida só, sabe, Gabi, do cérebro que vai estar realmente associada a essas respostas. Temos várias, mas nós temos centros mais específicos para controle de emoção e comportamento, que ao longo da vida vão se amadurecendo, né? Principalmente se a gente pegar ali a adolescência, o início da fase adulta, ainda o córtex pré-frontal está em desenvolvimento, criando as conexões juntamente com o hipocampo, a amígdala e outras regiões, mas que essas conexões elas vão sendo rearranjadas também ao longo da nossa vida. Existe a neuroplasticidade acontecendo o tempo todo, né? De acordo com as experiências e como que a gente lida com elas. E lifestyle aí, só pra também. finalizar, Lifestyle entra nesse quesito de poder aumentar a sua predisposição ou diminuir? Ou você acha que não tem predisposição de quê? Carlinhos? doenças mentais, por exemplo? Como... O lifestyle, com certeza, né? A gente tem várias pesquisas mostrando o quanto a prática de exercício físico, de meditação, de uma dieta balanceada, o quanto que isso diminui, por exemplo, riscos a diversas doenças cardiovasculares, psiquiátricas, né? Uhum. Mas eu estava tentando finalizar, acho que eu perdi um pouco agora o fio. Desculpa. Não, sem problema. Enfim, eu acho que é importante a gente entender que essas modulações, lembrei, das modulações comportamentais, dos padrões que a gente acaba seguindo durante a nossa vida toda, né? A gente só segue esses padrões porque a gente não tem consciência deles, a gente não tem realmente uma autopercepção, um autoconhecimento, né? E a prática de meditação, por exemplo, ela traz pra gente essa autopercepção daquele trigger, né? Aquilo que vai realmente despertar uma ação dentro de mim e o quanto que eu vou naquele momento perceber e mudar a minha ação de fato, né? Então é importante ter esse autoestudo para a gente conseguir modular os nossos comportamentos também. Eu achei várias partes interessantes, né? Uma que você falou que tem várias partes do cérebro associadas, eu achei isso bem incrível. Até porque eu já ouvi falar que quando a gente perde uma área do nosso cérebro, muitas vezes as outras áreas do cérebro fazem aquela parte, vamos dizer assim, que está faltando ali, cobririam nessa parte. Eu achei isso bem interessante. E aí eu lembrei de duas coisas. Uma que eu achei super interessante, você falou do 6º sentido, né? Tem pessoas que falam do 6º sentido, que está bem enraizado, a gente entende os 5. Tem pessoas que vão, né, loucamente, tipo a Tara Swart, aquela neurocientista que eu te falei, eu tinha falado, né, no passado, sobre ela. Ela vem com um livro, ela traz um livro novo aí, falando que nós temos 34 sentidos, né? Ela escracha. Uau, 34.
34, eu achei assim um máximo, mas ela considera muita coisa como sentido, né? Intuição é um deles, e que eu acho incrível também. E quero muito falar sobre intuição mais na frente. Mas aí pensei naquela coisa. Você já leu Joe Dispenza e você conhece ele, eu também adoro o trabalho dele. E ele fala muito sobre. Ele fala sobre os centros de energia que a gente tem no corpo, né? Você poderia falar alguma coisa sobre esses centros de energia e como que a neurociência traz. Qual a informação que a neurociência traz desse centro de energia? Eu acho que até na nossa conversa, né, antes da gente gravar esse episódio, eu comentei com vocês que a neurociência, vamos falar assim, a medicina ocidental, ela está ainda engatinhando nesses conhecimentos, né? Mas o que a gente pode voltar, assim, até para essas literaturas um pouco mais abrangentes, né, vamos falar, para uma população geral, assim, para realmente compreender como está tudo interligado, acho que esse é o primeiro passo, né? Falando de neurociência, psiquiatria, doenças mentais, muitas vezes a gente considera que o nosso cérebro está fora do corpo, como se ele não tivesse conectado com todo o resto, né? Com tudo aquilo que a gente come, que vai de fato virar matéria, para poder virar energia, para poder. Enfim, está tudo conectado aqui. E é daqui que partem os estímulos iniciais, né, para o funcionamento do nosso corpo, mas que também percebe de volta tudo aquilo que está acontecendo. A gente tem vários eixos de comunicação, né, o eixo intestino-cérebro, por exemplo, que tudo que a gente de fato acaba não só ingerindo como forma de alimento, mas sentindo, porque as emoções a gente tem centros de emoções, né? Um deles é o coração, um outro deles é o intestino, por exemplo. Então, vamos colocar aí que a gente acaba percebendo através do nosso próprio corpo quanto que aquele ambiente que eu falei anteriormente, ele afeta a gente, né, em determinadas situações. Então, por exemplo, quando eu estou nervosa, vou dar um exemplo pessoal, né? Quando eu fico muito nervosa para uma apresentação ou uma entrevista, o que for, o primeiro lugar do meu corpo que eu vou sentir vai ser realmente o meu intestino. É impressionante, é batata, assim, sem tirar nem pôr, vai ser lá, né? Uhum. Então eu posso falar que seria o meu centro emocional e a gente vê algumas reações bioquímicas acontecendo de acordo com essas sensações de ansiedade, né, sensações às vezes de tristeza, de raiva. Então a gente percebe que o nosso corpo ele responde a essas emoções. Agora, pegando o olhar mais oriental, vamos falar assim, né? Nós temos 7 principais pontos, né? Que seriam os chakras. Então, a gente tem desde a base da coluna, o Muladhara Chakra, o Svadhisthana, que tem a ver com essa pulsão vital e sexualidade. A gente tem o Manipura, que é o nosso centro, fica bem aqui no meio do nosso corpo, um pouquinho próximo ao baço, né? Que ele faz, eu associo muito o Manipura com o sol. Ele faz não só o processo de limpeza também do corpo, mas é ali que a força da energia vital ela é concentrada e espalhada por todos os outros pontos também, né? A gente tem o Anahata, que está aqui próximo ao nosso coração, que seria o centro de onde a gente guarda realmente experiências que marcaram de uma forma a nossa trajetória, positivas e não tão positivas assim, né? E a gente tem aqui o da comunicação, na região da garganta. Temos o Ajna Chakra, que é o nosso terceiro olho. E ele tá bem aqui, ó, no meio, entre a forma como eu me expresso, como eu me sinto. Ele tá aqui em relação à espiritualidade, né? Uhum. Que é ai, esqueci o último nome. Sadhara? Eu esqueci, gente, acabei de esquecer na cabeça. Mas a gente tem, porque são dois muito parecidos. O Svadhisthana, que é aqui próximo da base, e aqui Eu conheço como coroa. é o da coroa, mas ele tem um outro nome indiano. Enfim, desculpa eu ter esquecido agora. A gente vai ficando mais velho, a gente vai esquecendo as coisas, né? Mas é importante a gente perceber que muitas vezes, e aí eu acho pegando essa ancestralidade nesse conhecimento, muitas vezes, por exemplo, aquilo que a gente acumula, não fala, que a gente sente, né, altera todo esse fluxo energético que tem pelo nosso corpo. E eu só tô falando desses principais, mas a gente tem muitos meridianos que se espalham por todas as regiões, né, do nosso corpo físico, espiritual, mental e energético, né? E a gente também tem várias camadas, muitas vezes a gente pensa que é só a camada física, que a gente acaba conseguindo visualizar um pouco mais ou sentir, ela realmente está, né, conectada com essas sensações e resposta ao ambiente. Então, assim, eu acho que são coisas que se complementam, mas que têm nomes diferentes, né?
O que a gente fala na neurociência que seriam reações bioquímicas ao estímulo que está chegando ali, na verdade está muito conectado com o que a gente vê nessas culturas mais tradicionais, né, que adotam o yoga, por exemplo, a cultura indiana. Na China também a gente tem diversas técnicas que falam sobre isso, né? Eu não sou expert nessa área, então eu não consigo falar muito, mas pela minha experiência do yoga, que já fazem 13 anos, né, que eu comecei a praticar o yoga e a estudar, eu percebo que as coisas estão conectadas, elas só têm nomes diferentes, né? Sim, eu amo praticar yoga também. E eu achei uma coisa muito interessante que você falou sobre a conexão entre o nosso corpo e o nosso intestino, né? A questão mental, o intestino, e isso envolve muito o que a gente consome, né, como alimento. E eu queria saber se você estuda, né, essa relação entre o alimento, a saúde intestinal e a predisposição em relação a doenças mentais, e quais são as formas de prevenção que a gente pode ter para poder evitar, né? Você falou sobre a prática de yoga, meditação, melhorar a alimentação, mas você pode falar um pouco mais sobre isso? Com certeza. Aqui a gente começou a estudar propriedades de alguns, vamos colocar assim, alguns probióticos, né? Uhum. E algumas frutas que têm características anti-inflamatórias. Esse estudo sobre o kefir, que eu vou falar um pouquinho mais aqui, na verdade ele começou no Brasil, com o professor Carlos Oeira Vieira, da Universidade Federal de Berlândia. E eles estudaram o kefir por mais de 7 anos até a gente realmente passar para essa segunda etapa agora, que está sendo aqui em Saskatchewan. Então, eu tenho 3 alunos do Brasil que estão aqui com a gente. O professor Carlos também veio visitar, né? Ele foi meu co-supervisor durante meu doutorado. Bacana. E o interessante foi perceber que o kefir, ele é um produto, né? Vamos colocar aí do leite fermentado. Ele pode ser também da água, tá? Feito por água também. E ele tem uma composição de bactéria e de fungo que, na verdade, essa composição, ela é um pouco diferente do iogurte. Muitas pessoas perguntam isso, né? Qual que é a diferença entre o iogurte? Exato. A gente tem uma maior variedade, 5 vezes mais, por exemplo, diferentes strains, que seriam variedade de bactéria, vamos colocar assim, né? E variedade de fungos também, que vão propiciar a formação de moléculas ou metabólitos que são benéficos para a parede do nosso intestino, onde estão localizadas células importantes na fabricação, por exemplo, da serotonina, né? E outros neurotransmissores. E isso vai ser levado não só para o nosso cérebro, mas para todo o nosso corpo também. Então, o kefir, na verdade, ele é um combo de bactérias que são, eles são benéficas, né? Então, essas bactérias, elas vão ajudar ali na modulação da inflamação dentro do intestino. Por exemplo, se uma pessoa consome muitos alimentos processados, essas bactérias, né, que são benéficas, elas tendem a naturalmente reduzir. E as bactérias não tão benéficas assim, elas se proliferam, principalmente pelo excesso de açúcar, por exemplo, né? E aí, quando você come o kefir, o que acontece? Aquela comunidade daquela bactéria que está dentro do seu intestino, ela vai ficar mais balanceada. Mesmo você comendo, às vezes, os produtos, né, processados, é claro que quanto mais você conseguir diminuir, mais você vai trazer saúde para o seu corpo, né? Comer produtos naturais, frutas, verduras, fazer o seu pão em casa, se tiver um tempo, né? A Gabi faz. O dela. Bastante, adoro, Gabi. Mas eu acho que o principal é entender isso, assim, o quanto a nossa alimentação, ela influencia a saúde do nosso intestino, que vai influenciar em todo o nosso corpo, e o quanto que, por exemplo, alimentos como o kefir, ele pode ajudar, né, a trazer essa população que é benéfica, essa população de bactéria e de fungo também, que é benéfica ali para o nosso intestino, que vai, na verdade, diminuir essa inflamação, e a gente sabe que inflamação, ela acaba propiciando o que a gente fala de um aumento da permeabilidade das células do intestino. Então, é como se as substâncias tóxicas produzidas ali, elas começassem a se espalhar pelo corpo todo. E aí, essa inflamação, ela se torna uma inflamação sistêmica. E aí, a gente tem a associação disso com doenças neurodegenerativas, né, como Alzheimer, doenças de humor como a depressão, por exemplo, que é uma inflamação sistêmica, né, e que pode levar a outras comorbidades, como fibromialgia, por exemplo, que são aquelas sensações de dores por todo o corpo, né, espalhadas. Uma outra fruta que a gente, né, kefir não é fruta, mas é uma outra, vamos colocar assim, um outro produto natural que a gente está estudando agora é a Saskatoon Berry. Saskatoon Berry é uma frutinha que parece um mirtilo. Ela parece um mirtilo, mas ela só dá nessa região.
E os povos originários aqui no Canadá, eles cultivam a Saskatoon Berry e tem vários rituais utilizando, né, os rituais de cura mesmo, utilizando as propriedades dessa Saskatoon. E o que a gente tem feito agora são extratos dessa Saskatoon Berry, que a gente já caracterizou e viu que é rico em polifenóis, em flavonoides, que são substâncias anti-inflamatórias, né? Então, a gente está testando em modelos animais agora e também em modelos celulares a capacidade desse extrato, dessa Saskatoon Berry, em reduzir não só marcadores inflamatórios, mas também propiciar a saúde do intestino e reduzir a disfunção mitocondrial. Porque a mitocôndria, ela a gente fala que é a powerhouse of cell, né? É ela que produz a energia das nossas células. 80% da energia das nossas células que é consumida no nosso corpo é produzido pela mitocôndria. Então, E a eu acho saúde do intestino tá ligada à saúde da mitocôndria, então. Ou não? Não, a mitocôndria ela tá no corpo inteiro, né? Mas se ela Aham. não funciona bem devido a fatores externos ali, ela vai acabar diminuindo a produção de energia, por exemplo, e isso vai afetar o funcionamento da célula e dos tecidos, né? O que a gente vê é uma associação muito grande entre disfunção mitocondrial, alteração da microbiota, que é essa população dessa bactéria, então reduz as benéficas e aumenta as que não são benéficas assim, e aí a gente tem produção de substâncias tóxicas dentro do intestino, que vão ser de alguma forma espalhados por todo o corpo, vão chegar no cérebro, vão desencadear reações inflamatórias, morte celular de neurônios, por exemplo, acúmulo de beta-amiloide no caso de Alzheimer. Então é isso que a gente está estudando, quanto que esses produtos naturais, né, que a gente tem aí a nossa volta, muitas vezes a gente não dá tanta importância assim, o quanto que de fato eles têm propriedades que curam, né, e a gente muitas vezes perde isso ao longo das gerações, a gente não entende por que algumas frutas, algumas raízes, ervas são consumidas, né, e eu acho que isso está muito conectado também com a medicina oriental, o quanto que eles ainda cultivam esse tipo de pensamento, né, de experiência também através da natureza. Você falou sobre. Eu nem sei pronunciar esse nome, tá? Dessa fruta que você mencionou aí. Editor, coloca o nome da fruta aqui para todo mundo ver. Uma foto aqui pra vocês verem. A gente tem uma árvore da Saskatoon Berry em frente à nossa casa. Só que agora, porque já tá frio, ela tá toda seca, né? Mas no verão, aqui, vou mostrar pra vocês. No verão, eu peguei bastante dela. Ela parece uma Parece jabuticabazinha. uma blueberry. Parece É. aquilo. Inclusive, uma blueberry e bonitinho, uma eles jabuticaba. Aqui ela olha. Aqui foi na porta da nossa casa aqui. Tá vendo? incrível. Lindo. Inclusive, o blueberry, eles falam que é muito bom, né, Ana Paula? Eu acho que ele tem princípios ativos bem parecidos com essa fruta, pelo que parece. Assim, pelo que eu ouvi falar, né? E eu queria até só perguntar também se o kombucha, iogurte com lactobacilos ou bactérias que também são probióticas, todas eles servem como substituição ao kefir, né? Ou o kefir tem algo de diferente nele que se torna mais especial. Eu não sou muito familiar com a kombucha, tá? Eu sei que tem pessoas, até no Brasil, no laboratório do professor Carlos, que estudam. Acho que o Lucas Bernardes estava estudando alguma coisa sobre kombucha. Mas o que a gente viu até agora é que o kefir ele é muito mais potente no sentido da quantidade de bactérias benéficas que tem lá. Então, ele tem uma concentração muito maior, mais ou menos 5 vezes mais do que o iogurte, por exemplo. Mesmo esses que têm adição, né, de probiótico. Então, acho que é isso que é importante. Incrível. E eu, assim, vou te falar a verdade. Eu não conheço pessoas que consomem o kefir. É muito raro você ouvir falar de alguém que tem isso na dieta. Inclusive aqui em casa, a gente consome kombucha e iogurte, mas eu nunca comprei kefir, eu acho. Então é algo assim que precisa realmente ser mais disseminado, né? De forma educacional mesmo, para as pessoas entenderem da importância. Porque o que eu tenho ouvido falar de câncer de intestino em pessoas, por exemplo, no Brasil, tem sido muito mais comum. Pessoas novas, né? Pessoas novas. E eu acho que justamente pela falta de informação do que consumir e pelo aumento, né, pelo excesso dos industrializados na dieta das pessoas. Então, assim, muito importante a sua pesquisa. Obrigada por compartilhar com a gente. Então, você mencionou também que essa fruta, que eu não consigo mencionar o nome, as pessoas fazem até rituais. Qual é o benefício que as pessoas estão procurando quando são benefícios apenas no estômago, ou existe alguma crença, alguma coisa em relação a essa fruta? Eu estava relacionando com a ayahuasca, para ser sincera com você. Não, eu acho que o que eles têm realmente feito nesses rituais está muito associado a doenças inflamatórias, dores crônicas, por exemplo, região dos
dos ossos, né? Vamos colocar assim, eles falam que são dores nos ossos, seria a definição por eles, né? Uhum. Então, eles têm o consumo para reduzir essas dores inflamatórias, que a gente sabe que é inflamação, mas que eles ainda não têm essa associação, tipo, inflamação, como a ciência fala, né? Mas eles sabem dessas dores. E aí, quando se usa essa fruta, a tendência é a redução dessas dores nos ossos, né? E aí, a ciência, ela tem poucos estudos com Saskatoon Berry, se você for olhar no PubMed, por exemplo. Eles estão muito associados com o controle de diabetes, o que é super interessante também, né? Mas não no sentido de doenças neurodegenerativas, como a gente está fazendo agora, que é para realmente averiguar se o consumo dessas Saskatoon-berry ela poderia prevenir o acúmulo da beta-amiloide no cérebro, né? Então, é a primeira A realmente... beta-amiloide é relacionada ao Alzheimer? Isso, é uma das proteínas marcantes ali do Alzheimer, né? Tem a tal, mas a beta-amiloide é que realmente a gente ouve falar mais, assim, quando se fala sobre o Alzheimer, né? Que através do acúmulo da beta-amiloide ao redor dos neurônios, claro que a gente tem a hiperfosforilação da tal também, mas a partir desse acúmulo ela vai formando tipo uma barreira rígida ao redor do neurônio e aí o neurônio ele morre, né? Ele não consegue funcionar mais. Então, está estudando isso agora. Então, ainda também na fase inicial, né? A gente já submeteu até um pré-print falando sobre a caracterização e os primeiros testes em células, né, em neurônios, em astrócitos, e agora a gente realmente está testando em Drosophila, que é um modelo animal, que seria aquela mosquinha da fruta, né, aquela pitica assim, a gente consegue modificar ela geneticamente, ela tem o gene humano da beta-amiloide, então ela é uma fruit fly humanizada, né, uma mosquinha da fruta humanizada, e a gente está testando diferentes doses dessas Saskatoon-berry, para depois passar para um organismo mais próximo da gente, que seria um mamífero, no caso, o camundongo, né? E depois, mais para frente, a gente passar talvez para um ensaio clínico. Então, as coisas na ciência, elas demoram muito tempo, né? Como eu falei para vocês, o estudo do kefir, ele começou há mais de 7 anos atrás. E agora que a gente migrou para o camundongo, antes ele foi testado em células, em drosófila. Então, a gente demora para realmente e filtrando, né, dentro daquele kefir, o que ali realmente promove a saúde do intestino, do cérebro. Tem tanta coisa ali, né, tantos metabólitos ali, tantas moléculas, então é importante a gente ir realmente, de fato, cuidadosamente investigando, né, não falar que, olha, o kefir é a resolução para todos os problemas, não é isso. Dentro do kefir in natura, que a gente fez as análises iniciais, a gente filtrou alguns metabólitos e frações, e dali a gente achou alguns peptídeos específicos, que realmente vão lá, né, e grudam na beta-amiloide, desfazendo aquele emaranhado. Então é aí que a gente está agora. Então, a gente vai fazendo tipo o estilo funil, que a gente fala, né, de pesquisa. Sim. Pesquisa leva tempo, eu sei bem disso. Demais. Ana Paula, você falou do Alzheimer, né? Eu queria saber a sua motivação para começar a estudar isso. Doenças mentais, né? Uma coisa assim tão delicada que afeta a vida de tantas pessoas. E, por exemplo, eu acredito ter predisposição por minha avó ter tido Alzheimer antes de falecer. E eu queria saber, além da dieta, há algo a mais que eu possa fazer para poder manter o meu cérebro ativo, evitar a minha predisposição, fazer com que, né, eu tenha menos chance de ter esse tipo de doença mental? E quais os outros tipos de doença mental você estuda e como as pessoas podem atuar para evitar tê-las? Porque em alguns pontos a gente consegue evitar, né? Outros nem tanto. Mas até que ponto está sob nosso controle? Excelente. Carlinha, eu acho que eu quero começar do começo. Eu ia começar respondendo no final, mas eu vou começar do começo, né? A minha maior inspiração para realmente voltar o meu olhar para o Alzheimer foi o meu avô Lúcio, que também faleceu com a doença, né? A gente não sabe ao certo quanto tempo ele realmente experienciou a doença do Alzheimer, porque naquela época não tinha um diagnóstico tão eficaz e rápido como hoje tem, né? A gente pouco entendia sobre a doença, sobre as fases da doença, sobre as mudanças de comportamento, enfim, eram muitas camadas que naquela época acabaram não sendo tão esclarecedoras assim, né, durante o processo. Então eu vi o meu avô, né, quando eu estava na graduação, passando por muita coisa, e no meu mestrado, que foi quando ele faleceu, eu realmente decidi
mudar, assim, a minha área, né, porque eu estava numa área que não era focada em doenças psiquiátricas, para realmente chegar um dia e estudar essa doença de fato, né. Então eu comecei a estudar as conexões entre depressão e Alzheimer. A gente sabe que pessoas que têm, né, episódios depressivos durante a vida, elas têm uma maior susceptibilidade de ter um comprometimento cognitivo, que pode levar ao Alzheimer, né, ou outras demências, né. Não sabia. Então é importante perceber que, por exemplo, igual você perguntou: eu tenho às vezes o alelo. Eu fiz o teste genético, eu sei que eu tenho, né, a variante da APOE4, que é do Alzheimer, da beta-amiloide, que a gente estava falando um pouquinho mais cedo. E eu tenho esse fator de risco genético, mas não necessariamente eu vou desenvolver a doença, né? A gente fala que a genética não é determinista. O fenótipo, ou seja, a doença, ela é um combo entre fatores genéticos e ambiente. E Exato. onde você pode atuar é no ambiente, né? E nesse ambiente, e aí voltando a essa conexão da depressão, por exemplo, com Alzheimer, a gente sabe que a depressão, ela tem muitos fatores ambientais envolvidos ali, como, claro, perda de pessoas, né, que você ama, o luto, perda de função social. Então é importante que você tenha também uma noção de uma função social, seja através do trabalho, através de uma ação voluntária, através de conexões com amigos, com família. Então você tem que ser uma pessoa inserida no mundo, vamos falar assim, e ter uma importância, e ter a importância que eu falo de autopercepção, de se sentir útil naquele momento na sua vida, né? A gente vê que isso é muito importante. Escolaridade, ou seja, você também estar numa sala de aula, estudar, ler livros, isso também influencia muito e é um fator protetivo. Quanto mais você estuda, mais você lê, mais você realmente põe o seu cérebro para trabalhar e desenvolver funções complexas, aquilo vai te dar uma proteção, né, em relação a essas doenças, não só a depressão, mas também a doenças neurodegenerativas. A alimentação, como a gente falou aqui, uma alimentação que não seja tão processada assim, ela vai te ajudar, porque ela vai reduzir essa inflamação que está no seu intestino. Isso não vai se propagar de uma forma sistêmica, né? Ou vai reduzir a quantidade de substâncias oxidativas e tóxicas que vão chegar a outras partes do seu corpo, não só no cérebro. Exercício físico vai te ajudar também a ter uma melhor saúde do coração, né? E a gente sabe que as doenças cardiovasculares estão muito conectadas a doenças do cérebro. Então, se você realmente tirar um tempo para você, e aí a gente não fala só no sentido de fazer uma atividade que vá te trazer, por exemplo, deixa eu pôr de outro jeito. A gente, quando fala de exercício físico, é importante que você faça algo que você se sinta bem, tá? E quando eu falo isso, não é só para você ir na academia, puxar um ferro, fazer um crossfit, né? Às vezes um exercício físico para você é um momento também de socialização, tá? Então, às vezes você ir para uma aula de dança, né, socializar com outras pessoas ali, ou ir para uma aula de hidroginástica, ou ir para um pilates, então tem que estar conectado com a sua essência, porque você precisa ter constância. Mas tem muita pesquisa também mostrando, por exemplo, que forças em membros inferiores, ou seja, nas pernas, esse simples movimento de levantar e sentar de uma cadeira, ele está muito associado, né, se você tem essa capacidade, à redução de chance ou de risco para ter doenças neuropsiquiátricas, especialmente neurodegenerativas como Alzheimer. Ou seja, movimentar o seu corpo, se alimentar bem, dormir direito, qualidade de sono também é essencial, né? A gente pouco fala sobre isso. Mas o sono, ele é muito protetivo para a saúde mental e do seu corpo, fabricações de substâncias que só acontecem à noite quando você está dormindo, né? Então a gente acha que o sono não é tão importante assim, mas ele é, né? E também no sentido de limpeza de células mortas, regeneração. Então é importante a gente pôr o quesito do sono aí. E claro, eu acho que a meditação, a terapia, o autoconhecimento, a espiritualidade, tudo isso são fatores protetivos também. Então é falar de uma integralidade do ser. Eu acho que a ciência hoje ela está tentando olhar para essa integralidade, o ser como um ser completo que tem todos esses aspectos, né? Interrelacionais, aspectos intrapessoais, aspectos também no sentido de, a gente fala do coletivo, mas muito associado à experiência familiar e de amigos que aquela pessoa teve. E acho que um exemplo só para a gente finalizar, que eu acho que é interessante a gente também pensar sobre isso,
Por exemplo, Carlinha, eu sei que você tem irmãos, né? Eu tenho certeza que vocês são diferentes. Vocês três são diferentes e enxergam a vida de forma diferente. Então, é interessante a gente perceber que mesmo irmãos morando na mesma casa, que em teoria tiveram os mesmos pais, as mesmas oportunidades, às vezes foram até para a mesma escola, amigos em comuns, eles vão perceber a vida de uma forma diferente e ser atingidos por essa experiência de formas diferentes, né? Sim. Por isso que é tão importante essa individualidade desse cuidado. Então, é o que faz bem para você, mas lembrando desses pilares que eu acho que eu pontuei aqui, né, de uma forma mais geral. Muito interessante. Isso me remeteu muito a um episódio que a gente gravou com a Carol, né, Gabi? Ela é health coach, Ana. E ela trouxe muito esses hábitos, sabe? Como pilares da saúde. E eu vi que no final das contas sempre volta para isso, né? É a saúde do seu sono, é a saúde do seu corpo, de forma que você se mantenha ativo, a sua dieta, a socialização, né? Que é um fator muito importante. E a gente, como imigrante, acaba perdendo um pouco isso, né? Porque imagino que as pessoas também que estejam morando em outros países, acaba que a vida de imigrante é um pouco mais corrida, você tem um ciclo social um pouco mais restrito, muitas vezes. Então, isso tudo afeta, mas eu acho que a gente sempre tem que buscar o equilíbrio, né? Ter um estilo de vida bacana, se alimentar bem, buscar e ter uma vida saudável, porque no final das contas é isso, né? É isso que está sob o nosso controle, então, para evitar esse tipo de doença e tantas outras. Incrível. Eu tava bem curiosa também pelo Alzheimer, e você praticamente colocou um protocolo, né? Também tem o gene, fiz meu teste genético, e tenho inclusive histórico familiar da minha avó e família com depressão, né? Tipo primas e tudo mais. E eu mesma já tive depressão, por exemplo, então realmente eu já sabia de tudo que você me falou, mas parece que é sempre a mesma coisa, como você falou, né? Parece que a ciência demora para colocar tudo junto, né? No final, é tudo a mesma coisa, parece que é uma só ciência, né? E a gente fica aqui tentando colocar em caixinhas. Quando é que você acha que em algum momento a gente vai ter uma ciência unificada que vai conseguir ver a gente não só como defeituoso, sabe? Corpo defeituoso. Ah, não, vamos botar esse remédio aqui pra você melhorar. E parece que não é bem assim, né? Parece que os nossos hábitos, a forma como a gente vive, é o que tem uma influência grande, né? Na forma como a gente experiencia a doença, né? Saúde, enfim. Eu ouvi já gente falando que a parte genética da gente tem uma relevância bem pequena e que estilo de vida era o mais importante. Então, eu queria saber sua opinião sobre isso e também se você tem uma ideia uma ideia assim da Ana Paula, né? Não como cientista, como Ana Paula, de quando a gente vai conseguir ver uma ciência unificada, entendendo o corpo humano como um todo e não uma coisa que precisa ser consertada. São vários pontos importantes que você colocou, Gabi. Eu acho que é importante a gente entender o seguinte: quando a gente fala que uma doença ela é um combo entre o ambiente e a genética, a gente também precisa individualizar essas doenças. Tem doenças que o fator genético ele tem um peso muito maior do que outras, tá? Para o Alzheimer, por exemplo, a gente tem mais de 400 genes que já foram identificados como associados. Tem alguns principais, mas a gente tem outros associados. E cada um desses genes, eles têm um efeito acumulativo, né? Então, se você tem 20 deles, ou 30 deles, ou 60 deles, entende que o fenótipo vai ser diferente? Né? Então é importante a gente entender isso. Tem doenças que realmente o fator genético ele contribui de uma forma mais acentuada do que outras, tá? Então não vamos colocar também todas as doenças em uma caixinha só. Mas o ambiente é onde a gente pode atuar. E a gente sempre pode atuar no ambiente, mesmo que seja 1%, entende? É importante a gente se colocar também como um ser ativo nesse processo de adoecimento ou de saúde, né? Uma coisa legal que você pontuou é que a ciência ela realmente tem uma tendência a estudar as doenças e não a saúde de fato. Mas eu acho que hoje a gente está voltando mais esse olhar para compreender o que é saúde, né? O que realmente é essa integralidade desse ser, né? Tratamentos mais personalizados também. E uma outra coisa que eu mudei ao longo da minha trajetória, eu acho que
é importante a gente perceber, o tratamento, muitas vezes, ele vai ser necessário para o primeiro momento, para que aquela pessoa realmente saia daquele estado de inércia e tenha, mesmo que seja um pouco de alívio, para que ela possa fazer um primeiro movimento de buscar uma ajuda terapêutica, uma ajuda em outras práticas, como yoga, meditação, pilates, exercício físico, né? A gente sabe que tem uma alteração ali de neurotransmissores e metabólicos, e muitas vezes a gente acha que o remédio ele vai tornar a gente ali addicted, né? Como se a gente não viciado, né? Dependente, como se a gente não conseguisse sair daquele sistema ali mais, né? Mas eu acho que o que a gente tem visto é que muitas pessoas que realmente levam de fato a sério o processo de eu preciso, eu quero e eu vou, né, me curar ou ficar melhor. Quando elas realmente tomam essa atitude interna, o remédio ele é só algo ali pontual para realmente ajudar no processo inicial. Mas, aí eu tenho exceções, tem pessoas que realmente vão precisar tomar remédio ao longo de toda a sua vida, porque tem alterações mais drásticas desses neurotransmissores. A gente tem diversas doenças gravíssimas mentais, como bipolar e esquizofrenia, que tem associação com alucinações, né? São disfunções de conexões dentro do cérebro, disfunções em produção de neurotransmissores também. E que O se aquele bipolar indivíduo também tem isso? Também tem, alucina? a gente tem 2 tipos de bipolar 1 e 2, né? O bipolar 1, ele também tem presenças de alucinações. E esses indivíduos, Gabi e Carlinha, que tem quem está nos assistindo nesse momento, né? Eles necessitam desse tratamento. Claro que toda a outra parte também é essencial, a terapia, um acompanhamento com o psicólogo, o envolvimento da família, né? Um estilo de vida saudável, mas o tratamento ali medicamentoso, ele é essencial para a diminuição do sofrimento daquele indivíduo, que muitas vezes não consegue se relacionar, né, com outras pessoas para além da sua família, de pessoas próximas, porque está em estado ali de contínuo sofrimento e de alteração da realidade, né? Então eu acho que a gente precisa entender isso também. E muitas vezes as pessoas tomam o medicamento como algo assim que não é legal, né, que não é bom. E eu acho que a gente precisa entender que a medicina também está aqui moderna, né, ou para nos ajudar também nesse sistema aqui que envolve mecanismos biológicos, né? Enfim, eu acho que esse ponto também é muito importante da gente tocar, porque por muito tempo na minha vida eu tive um posicionamento um pouco diferente desse que eu tenho agora, né? Anteriormente eu achava que as pessoas poderiam não ter o uso do medicamento e conseguir por força própria, né? Aquela pessoa é fraca, ela não consegue, né? Porque ela não quer. Sai dessa cama, levanta dessa cama, toma um banho, né? Quantas pessoas que estão em sofrimento profundo por causa de doenças de humor ou, enfim, outras psiquiátricas, escutam isso diariamente e se sentem ainda mais fracassadas, né? Nossa, eu vou Então, assim, só fazer um comentário, sei que a Gabi quer perguntar, mas eu era essa pessoa que era contra medicação, assim, o máximo possível, sabe? Inclusive aqui em casa, eu posso estar doente que eu evito. uhum. E eu sempre tive essa visão negativa sobre os medicamentos, sabe? Como se fosse uma droga que tá te fazendo ter essa dependência. E eu tenho contato com pessoas que têm bipolaridade e sei o quanto é importante pra elas estar tomando, mas ainda assim eu sentia, nossa, mas o efeito colateral é tão forte. Será que realmente é necessário estar tomando? Mas faz todo sentido a sua fala, porque quando a pessoa tá naquele estado, e é um estado psicológico, ela não tem controle de si, né? A partir de certo ponto, o cérebro já toma uma direção assim que muitas vezes a pessoa não consegue mais controlar o próprio pensamento e a própria ação. Eu já vi isso acontecer. E o medicamento meio que faz com que a pessoa neutralize a si mesma. É uma coisa assim muito engraçada. Não engraçado, mas tipo, interessante de se ver como o medicamento muda totalmente a personalidade da pessoa, sabe? E é por isso que as pessoas têm uma visão negativa, porque pelo externo parece que tá neutralizando o bipolar. Uhum. Parece que tá tirando dele aquele, sabe, aquele comportamento que ele teria, né? Então ele fica mais quieto, assim. Então você tem uma visão negativa de como a pessoa vai sair daquilo ali, entendeu? Mas se não for essa neutralização, a pessoa não vai fazer o tratamento, né? Ela precisa de algo para ajudar a começar. Então isso me abre os olhos, assim, sabe, Ana? De não ver tudo como por só um aspecto. Se é que faz sentido o que eu tô falando. Então,
Interessante. Eu acho que, eu entendo, super entendo, né, que tem pessoas realmente que precisam, que é uma coisa assim mais difícil, é uma coisa mais tão enraizada, né, que seja difícil, mas eu também adoro ver tratamentos alternativos, né, e eu adoro pesquisar, já que sou uma fã do Joe Dispenza, inclusive eu vou para as meditações dele toda segunda-feira, eu tenho um grupo do Joe Dispenza que eu adoro. E uma coisa que eu aprendi muito ler os livros dele foi que a gente tem de 60 a 70 mil pensamentos por dia, né? No protocolo que você colocou, né, falando mais ou menos, né, não foi bem um protocolo, mas eu diria que foi um protocolo, porque você falou das atitudes, né, diárias, comer bem, não mencionou a natureza, mas natureza é uma coisa que é muito importante também, né, uma prática de um exercício, enfim. Mas aí tem gente que faz tudo e diz, mas eu ainda não consigo, eu não tô falando daquela que realmente precisa da medicação, mas tem aquela que, mas eu ainda não consigo, e quando você procura a raiz do problema, muitas vezes é a questão do pensamento, né? Desses 60, 70 mil por dia, 95 é a repetição de ontem. Se eu não tiver a força desses 5% de mudar, de tentar mudar a minha trajetória, acho que fica bem mais difícil se eu não tiver a intenção, né, de pensar diferente. Então, se esses quase 70 mil pensamentos por dia são negativos, como é que eu vou melhorar? Se o meu corpo está atendendo aquilo que eu comando ele, né, de certa forma, o que eu comando, né, criando também essa química dentro do meu corpo, né? Por exemplo, quando eu me chateio, libero toda aquelas toxinas no meu corpo. Então, Ana Paula, eu queria perguntar como mudar, né? Se eu sou essa pessoa que tendo a pensar negativo, não é o meu caso, mas, né, se eu sou essa pessoa que tendo a pensar negativo, que vejo o mundo por uma perspectiva muito, né, sabe, pessimista, o copo tá meio vazio, e eu repito, né, porque sou um ser humano, repito as mesmas coisas que eu fiz ontem, 95% do tempo. Como é que eu faço para mudar? Gabi, eu acho que a primeira coisa em relação à intenção que você falou, eu preciso ter intenção para mudar, né? A intenção, ela vem de autopercepção. Se a gente está o tempo todo no piloto automático, a gente vai repetir o que a gente fez ontem, hoje, amanhã, depois de amanhã. E as ações vão ser sempre as mesmas, né? Então a gente precisa realmente se questionar quando um pensamento chega. Quando eu comecei a fazer a prática de meditação, que me deu essa autopercepção, hoje, por exemplo, eu já consigo compreender quando eu vou ter um ataque de pânico, por exemplo. Eu já consigo sentir as mudanças acontecendo no meu corpo, os pensamentos, os batimentos cardíacos, antes que eu entre na crise. E aí eu tenho hoje a oportunidade de modular a minha resposta. E muitas vezes eu consigo nem ter a crise. Por quê? Eu tenho a consciência do que está acontecendo comigo, né? Daquilo que está despertando aquelas sensações, aqueles pensamentos. O pensamento vem, eu consigo entender e eu consigo deixar ele ir também em alguns momentos, e aí eu não entro naquela espiral. Eu volto a minha atenção para o meu corpo, para os sons à minha volta, né? Principalmente quando eu estou entrando nessas crises, é muito importante você arraizar, sabe? Tô aqui, presente agora, nesse momento, tô sentindo a minha bunda tocando essa cadeira, tô sentindo a temperatura do ar agora nessa sala, tô sentindo como realmente o meu corpo tá, né, percebendo tudo que tá acontecendo à minha volta. Então, quando eu faço esse movimento de vir para próximo, e que para mim faz muito bem, mas eu sei que para algumas pessoas não faz bem, porque é aí que elas percebem que o coração tá muito acelerado, que a respiração tá curta. Então, eu acho que também o autoconhecimento traz assim, o que funciona para mim, entende? Porque nem sempre aquilo que funciona para Ana Paula vai funcionar para Gabi, ou vai funcionar para Carlinha, ou para qualquer pessoa que está nos ouvindo aqui hoje. E aí vem dessa intenção que me levou a um autoconhecimento, um autoestudo primeiro, né? A gente está se conhecendo o tempo todo, porque a gente não é estável, a gente está em constante transformação. Então, eu acho que o primeiro ponto é esse. A minha intenção é mudar. Isso está afetando a minha relação com as pessoas, a minha vida, o meu cotidiano, o meu trabalho, a minha saúde? Ok, se tá, então vamos lá. Temos a intenção de mudar. Onde a gente quer mudar? E a partir desse movimento, a gente vai ter ferramentas para esse autoconhecimento e essa autorregulação.
né, que pode vir com a terapia, o TCC, por exemplo, né, cognitivo-comportamental, que para algumas pessoas funciona maravilhosamente, para outras a psicanálise funciona melhor, para outros a da autocompaixão funciona melhor. Então, cada um vai ter realmente um mecanismo aí, é importante a gente buscar aquilo que faz sentido pra gente. Eu não tô aqui para dar resposta fixa para ninguém, né, não é uma receita de bolo. Mas eu acho que o primeiro ponto é, eu tenho a intenção, aquilo afeta a minha vivência? Então, como que eu posso agora realmente mudar isso que eu tô repetindo no automático? Porque automático é quando você não tem consciência de nada, né? Então, é até engraçado a gente falar isso, que a gente vive no automático. É como se a gente vivesse num estado de sonambulismo, assim. A gente faz as coisas de uma forma repetida sem questionar, né? E é A tão maioria das pessoas. fácil. Exato. É tão fácil entrar nessa rotina, né? Quando você tem uma rotina de trabalho, cuidar da casa, dos filhos, você começa a fazer as coisas sem pensar, sem ser muito proposital, né? E aí a sua mente vai mudando, você vai entrando num sintoma de estresse, ansiedade e tal, sem nem perceber. E aí você não sabe o que fazer com aquilo, né? Então é muito importante essa questão. E eu até às vezes tenho que parar pra pensar, né? Porque a Gabi sabe que a minha rotina é bem corrida de quem estuda, trabalha, etc e tal. E eu tenho também, sabe? Eu tenho momentos em que eu tenho que sentir o que tá acontecendo dentro de mim para poder ter a consciência do que eu tenho que fazer para poder mudar a situação. E eu acredito que muitas pessoas estão na mesma rotina, né? Na mesma pegada aí de muita coisa para fazer. E olhar para dentro parece ser algo muito importante, né? Pensar no agora, como eu tô me sentindo agora. Como eu quero me sentir, né? Se eu tô numa situação de muito estresse, talvez eu tenha que mudar o meu estilo de vida, né? A minha rotina, tirar alguma das minhas funções. E até eu, assim, tenho que fazer isso. E isso é muito comum, eu acho, pelo dia a dia hoje em dia. Eu acho É, que a vida moderna roubou um pouco essa nossa habilidade de se conectar com a gente, né? A vida moderna exato. trouxe, são tantas, a gente tem mais informação do que os nossos antepassados tinham, assim, numa quantidade absurda, que eles tinham a vida inteira, a gente tem num dia, sabe, num Exato. minuto. Então, eu acho que dá um bug, porque parece que o nosso corpo não teve esse nível de evolução, né, para entender. Então, né, você mencionou aí a serotonina, e eu penso assim muito na dopamina, né, porque é o que nos mantém com vontade de eu vou até tirar o conquistar, querer, buscar, porque isso para mim tá muito ligado ao human doing, muito mais do que ao human being, né? Mas nessa questão de como a Carla falou, né, de parar e de sentir, né, se sentir no momento, eu acho que foi a virada de chave para mim, né, no sentido de mudar completamente a minha forma de viver e buscar uma vida onde eu tô mais grounded, como você falou, né, de se sentir, de perceber o que está acontecendo interiormente, para não ser tomada exatamente pelo subconsciente, viver apenas inconsciente, viver só no automático, né, ali, que é realmente o que eu não quero fazer. Eu quero com certeza ser dona, eu acredito que quem está assistindo também quer ser dona da sua vida e das suas atitudes, né? Ana Paula, que lindo ouvir de você tudo isso. Eu queria muito, e a sua mescla também com a espiritualidade eu acho fenomenal, porque traz aí a meditação, que eu também acho que é um pilarzão, assim, para sustentar a gente. Uma outra, uma outra coisa, assim, que a gente não tem muito tempo, mas se você puder falar sobre quando a gente respira, inspira e expira, né, passando por mais tempo, né, por mais segundos, como a gente faz essa mudança você me corrige, do simpatético, nervous system sympathetic to the parasympathetic. Se você puder falar, eu nem sei como falar em português, né, eu minhas fontes todas em inglês, então se você puder falar um pouquinho sobre isso, só pra gente fechar. Parasimpático, não, com certeza. Eu tava parasimpatético? Como que fala isso? Então, se você puder falar só para deixar como uma técnica, né, para as pessoas, para regular mesmo o sistema nervoso, eu acho que isso seria fenomenal. Sim, não, vamos lá. É importante a gente perceber que durante os nossos dias a gente usa apenas 10% da nossa respiração, que é essa respiração alta aqui, né?
A gente não usa o diafragma que tá lá no nosso abdômen, principalmente mulher que ficou o dia inteiro segurando a barriga, né? Fica o dia inteiro prendendo a barriga e não respira direito. Então, acho que o primeiro passo é a gente sentir como tá a nossa respiração realmente. Se a gente quisesse fazer agora, por exemplo, eu Claro. convidaria vocês a colocar as mãos assim, esse dedo do meio encostando um no outro, lá na barriga, tá? Coloca lá no abdômen, lá embaixo. Eu acho que as pessoas não conseguem ver, né, o nosso, mas conseguem ver o da Gabi. Aí, Gabi, isso, fica aí atrás. O que eu vou convidar vocês a fazerem é tentar respirar o mais profundo possível, no sentido de que você vai sentir o seu abdômen indo lá para frente. E as suas mãos, elas vão afastar um pouquinho, tá? Mas lá no abdômen, o abdômen ainda tá preso, olha. Isso, então a gente tem que voltar lá para baixo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Eu não sei se vai dar para ver direitinho. Mas se eu colocasse a mão aqui em cima, tá dando para ver? Tá. Então vamos lá. Então eu vou respirar. Eu vou inspirar pelo nariz. Olha o abdômen lá embaixo e agora eu vou subir com ela lá pra cima, ó. Viu as duas partes? E aí quando eu expiro, e aí eu succiono meu abdômen lá pra trás, tá? Soltando o ar pela boca. Inspira de novo, começa pelo abdômen. A parte de cima. E expira. E puxa o abdômen lá pra trás. Mais uma vez, tenta ao máximo na inspiração levar o abdômen lá pra frente, tá? Inspira. Expira. Mais uma, inspira. Expira. Como se fosse um balão, né? Então, eu acho que essa primeira percepção, hoje eu já consigo saber quando eu tô segurando meu abdômen, principalmente quando eu tô ansiosa. É impressionante. Gente, eu nunca parei pra Eu tô pensar ansiosa. nisso. Eu Oi? faço muito Eu nunca essa parei pra respiração. perceber isso. Essa autopercepção sobre a minha respiração. Incrível. Não é impressionante como a gente só tá aqui? E quando a gente começa a levar essa respiração diafragma lá pra baixo, às vezes é difícil até projetar o abdômen. Porque a gente tá o tempo todo contraindo ele, principalmente mulher, tá, gente? A gente vê mais isso com mulheres. Pelo menos as minhas alunas mulheres eram as que tinham menos percepção. Mas o importante é quando você, por exemplo, tiver um tempinho, nem que seja 2 minutos, coloca a mão lá no abdômen, exatamente só encostando esses 2 dedos do meio, né? Com ele relaxado. E aí você vai realmente inspirar, tentar inspirar pelo nariz, tentando fazer esse movimento de encher o balão. A gente enche primeiro por baixo, depois chega com ele aqui em cima. E ao soltar, solta pela boca para realmente soltar todo o ar, succionar o abdômen, e aí você tenta também relaxar os ombros. Que é impressionante o tanto que a gente tá o dia inteiro com os ombros assim. E Eu quando a fico gente assim o tempo percebe, a todo. gente, né? Uhum. Uau. E essa é uma respiração simples, claro que tem outras, né? Tem respiração quadrada, que você inspira, por exemplo, por 3 segundos, prende o ar por 3 segundos, solta por 3 segundos e fica sem ar por 3 segundos. Essa é ótima também para em situações de ansiedade, eu colocaria assim. Quando você está muito triste, sem energia, tem uma outra respiração que ela ajuda a acelerar, né, o metabolismo também. Que ela é mais rápida. A gente pode, às vezes, até fazer um episódio com meditação e respiração. Exato. Eu acho que isso rende todo um episódio, Ana Paula. Você está Concordo. convidadíssima para poder voltar aqui, poder conversar um pouco mais com a gente sobre os diferentes tipos de meditação, de respiração, como se conectar consigo mesma. Eu acho que isso vai ser excelente. E Ana Paula, eu gostaria de saber se você tem algum livro que te inspira, ou uma frase que você leva para o seu dia a dia. Você trouxe o Mindsight no início, você quer falar um pouco mais sobre ele? Ou quer trazer algum outro título de um livro assim que você acha excepcional, que você recomendaria para quem escutou esse episódio até aqui? Nossa, tem tantos livros, gente, impressionante, que me inspiraram nessa caminhada de autoconhecimento, seria isso? Sim, ou que esteja relacionado ao que a gente falou até aqui e que poderia contribuir, né, para quem quiser saber mais sobre. Eu acho que como mulher, o que mais me inspirou até hoje foi esse aqui, que é Mulheres que Correm com os Lobos. Ah, né? você vai Esse falar aí. desse livro, é incrível. E é um livro que eu releio e releio e releio, tá? Principalmente na nossa sociedade brasileira, mas também mundial, a gente vive sobre um aspecto muito machista, assim, diria, né? Em relação à experiência da mulher. Como se a gente realmente... patriarcal, total. E eu acho que esse livro foi um despertar, assim. Claro que existem outros que aprofundam muito mais, mas esse através de contos, né, através de
até coisas folclóricas, vamos colocar assim, ele despertou em mim muita coisa. Então eu poderia falar que ele foi um livro essencial no caminho de autodescoberta como mulher, principalmente. Esse aqui já está mais associado à espiritualidade, que é o livro tibetano dos mortos, tá? Também é muito fascinante no sentido de compreender um pouco mais essa cultura oriental que nos é um pouco afastada ainda do Brasil, né? Pelo menos a minha experiência na minha época, eu não tinha tanto contato assim. E que me trouxe um olhar para além da matéria. Então eu colocaria ele. E um terceiro, que eu acho que também me inspira muito, não necessariamente esse, mas é o Carl Jung. Então, que fala sobre o inconsciente, né? E eu gosto muito de perceber o quanto a minha vivência, ela é única e diferente de cada um de nós aqui. Nós temos arquétipos e associações que são completamente diferentes muitas vezes, mas que têm o consciente coletivo, né? Que também perspassa, não sei, mas está entre nós, vamos colocar assim. Sim. Que é o que nos conecta também, né? Então eu falaria desses três, assim. Incríveis os títulos que você sugeriu. A gente tem aqui o propósito de estimular a leitura, então eu tenho certeza que várias pessoas terão interesse em se adentrar um pouco mais nesses temas. E Mulheres que Correm com os Lobos. É um livro bem famoso, já ouvi falar, nunca li, confesso. Mas, assim, vou colocar na minha lista aqui, ó, dos que eu quero ler. Vale também. a pena. E outra pergunta que a gente gosta de usar para finalizar é: se a sua vida fosse um projeto, qual seria o nome do projeto? Nossa Senhora! A gente gosta dessa A busca por sentido. Eu acho que é essa, sim. É a busca por sentido, né? Muito bom. E esse sentido, assim, mais voltado ao mental, na vida espiritual, quer falar um pouco mais sobre isso? Ou... Integral mesmo, é o sentido de... Eu acredito que a gente está aqui para contribuir de alguma forma, né? E aí a gente pode contribuir num âmbito maior, seja através do trabalho ou de alguma função mais social, mas a gente também pode contribuir no nosso dia a dia com as pessoas que estão ali à nossa volta, né? E eu acho que a amorosidade nesse cuidado com o outro, com a realidade, o que eu posso, às vezes, realmente tirar um pouco desse sofrimento, né, que as pessoas passam também. E que muitas vezes a gente não consegue se colocar no lugar do outro, que não tem jeito. Mas da gente estar ali através de uma atenção, de ouvir aquela pessoa, de dar um abraço, ou de ajudar de forma material. Então, acho que perpassa tudo. Eu tô com essa palavra hoje que tá ótimo. Mas eu acho que vem em todos os aspectos, não é só no meu trabalho, né? O meu trabalho traz muito sentido para mim, assim, porque eu acho que a ciência, cada um que trabalha na ciência, coloca um tijolinho pequenininho nessa imensa parede, né, de conhecimentos. E que daqui a 50, 100 anos, 250 anos, às vezes alguém vai pegar aquele fundamento que que às vezes você começou a estudar aqui, que outras pessoas vieram contribuindo também, e vai chegar em algo maior, né? Então eu acho que é isso, é busca pelo sentido. Qual o sentido de tudo? Ai, incrível, incrível. Ana Paula, muito obrigada por ter participado desse episódio. Eu amei essa conversa, como sempre. Eu amo as conversas que a gente tem tido nesse podcast. E estamos muito gratas aí. Com certeza a gente pode fazer outros episódios falando sobre meditação e outros temas. Mas, pessoal, muito obrigada. E não se esqueçam de se inscrever no canal. Ana Paula, gostaria de compartilhar as suas redes sociais ou alguma forma das pessoas que quiserem se conectar com você, te encontrarem? Claro, a gente tem, agradeço pelo espaço, né? A gente tem o canal do YouTube que tem 3 anos que eu não coloco nada novo lá, mas nós vamos colocar esse vídeo, que é o Medita Brasil, que tem várias práticas, não só de meditação, tem assuntos de neurociência, falando sobre cérebro, comportamento, inteligência emocional, tem 30 dias de prática de yoga, que são 10 minutinhos de prática de yoga que eu gravei também, tem uma playlist. E eu acho que para quem está buscando autoconhecimento pode ser uma fonte legal. Claro que existem várias outras fontes maravilhosas também, né? E quem quer saber um pouquinho mais da nossa pesquisa, a gente tem um Instagram que chama Mendes Silva Lab, se eu não me engano. E aí lá é realmente só o que a gente está fazendo, os nossos alunos, né? Os nossos achados. É isso mesmo, Mendes Silva Lab. Tá, a gente vai colocar. Se quiserem seguir. A gente vai colocar os links todos na descrição do vídeo para facilitar. Combinado. Eu agradeço demais, meninas. Foi maravilhoso. O que vocês precisarem, né? Se a gente quiser conversar sobre outros assuntos, eu tô aqui também. E vocês viram que eu dou muita volta, né? Eu não sou muito direta. Incrível. Fazendo uns Foi excelente. Imagina. Ana, muito obrigada mais uma vez e até mais, pessoal.
Até. Abraço. Obrigada, gente.